Ele sempre queria que ela usasse maquiagem e deixasse o cabelo bonito se fosse sair de casa para ir a algum lugar. Ela pensava que ele queria ajudá-la a se sentir melhor consigo mesma. Depois ele passou a controlar os horários em que ela podia dirigir e também o dinheiro deles. E isso foi só o início do que resultaria em devastação total. Bem-vindo à De Volta, sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Espero que todos estejam bem. Preciso avisar que a história de hoje é de partir o coração. É inimaginável o que essas duas menininhas, assim como a mãe e o avô delas, tiveram que passar. Quem seria capaz de machucar gêmeas tão pequenas de apenas 5 meses? Um monstro. Um monstro que deveria ter sido punido muito antes de chegar a esse ponto. Esta é a história de Hayden e Caden Hyatt. Hayden Rose e Caden Reese Hyatt eram gêmeas que nasceram de Megan Hyatt e seu namorado, Gwayne Wilson, também conhecido como Rush, em Jacksonville, Flórida. Elas nasceram em 8 de junho de 2015. A família delas carinhosamente as chamava de Reese e Rose, seus nomes do meio, ou às vezes chamava Hayden de pequena e Caden de macaquinha gordinha. Quando Megan Hyatt, de 19 anos, conheceu Rush Wilson, que na época tinha 27, através de um site de namoro, ele a conquistou completamente. Ela ficou encantada. Ele era o perfeito cavalheiro. Ele era espirituoso e atraente. Sem contar que ele tinha seu próprio carro, casa e um bom emprego. Parecia um sonho se realizando. O relacionamento deles evoluiu rápido, e após 2 meses de namoro, Megan foi morar com Rush. Eles moravam juntos na casa recém-comprada de Rush, de 2 andares, na South Shirley Oaks Drive, em Oceanwood, Jacksonville. Um mês depois, o casal descobriu que estava esperando gêmeas. Eles ficaram radiantes. Agora, um pouco sobre Rush Wilson, pai de Hayden e Caden. Ele cresceu em uma pequena comunidade na Jamaica. Ele era uma criança quieta que gostava de jogar cricket e se destacava na escola. Rush também tinha muitos amigos quando era mais jovem. Atualmente, na comunidade jamaicana, os pais de Rush eram dos anciãos mais respeitados. Então, à medida que foi ficando mais velho, Rush exigia o mesmo respeito de todos em sua vida, fosse ele bom com eles ou não. Isso causaria muitos problemas mais tarde. Rush cresceu após o divórcio dos pais, morando principalmente com a mãe. Dizem que a mãe dele era extremamente rigorosa com Rush e também com seus 2 irmãos. Após concluir o ensino médio, Rush mudou-se para os Estados Unidos e ingressou na Marinha como mecânica de motores de aeronaves em 2008. Agora Megan cresceu em Jacksonville, Flórida, e foi criada como Mormon. Quando Megan era adolescente, seus pais se divorciaram e ela foi morar com o pai, já que sempre diziam que Megan era um pouco a queridinha do papai. Logo após descobrir a gravidez, Rush começou a mostrar a Megan quem realmente era. Ele começou a ficar controlador, tinha explosões enormes de raiva e era extremamente crítico com Megan. Rush era respeitoso e atencioso com Megan em público, mas em casa ela nunca era bonita o bastante. Ela nunca era boa o suficiente. Ela nunca foi o que ele queria ou precisava. Uma vez, ele comprou um carro para ela, e ela não podia usá-lo a menos que ele aprovasse, mesmo sendo o carro dela. Quando estava bravo, ele tirava o celular dela e às vezes levava para o trabalho, deixando-a o dia todo sem telefone. Rush também não deixava Megan sair sem cabelo arrumado e maquiagem. Megan nunca viu isso como abuso, pois Rush nunca a tocou. Mas o temperamento explosivo de Rush era assustador, e ele frequentemente ficava muito bravo por coisas mais triviais. Então, em 9 de junho de 2015, Megan deu à luz Caden Reese e Hayden Rose. Ela era uma nova mamãe orgulhosa, amava seu papel mais do que esperava e adorava suas menininhas. Apesar do tratamento de Rush com Megan piorar, ela ainda queria que o casamento deles funcionasse.
Ela não queria desistir, porque esperava que as coisas melhorassem e desejava que as meninas tivessem uma família normal, com mãe e pai juntos. Em um certo momento, cerca de um mês antes de dar à luz, Megan até postou no Facebook: "Ele é meu porto seguro, meu coração, meu amor, meu parceiro de todas as horas, meu homem bonito, meu único, meu para sempre." Só 3 dias após Megan dar à luz, Rush já perguntava quando ela perderia o peso. Eles ainda estavam no hospital, e Rush sentia ciúmes quando Megan dava atenção às meninas, pois queria toda a atenção para si. Eram recém-nascidas. Megan ainda esperava mudanças, mas o abuso e a falta de respeito de Rush só pioravam. Uma vez, o casal estava discutindo porque Megan não tinha o jantar pronto na hora, e Rush jogou uma mesa de centro nela. Além de tudo isso, Rush também humilhava Megan com os insultos mais ofensivos e a encurralava contra as paredes quando estava com raiva. Ele chegou até a exigir que ela tivesse relações sexuais com ele todos os dias. Ele também a acordava no meio da noite, só para gritar com ela e dizer que ela não servia para nada e que era uma péssima mãe porque não ganhava dinheiro. Ela era dona de casa e cuidava dos filhos. Megan também tinha muito medo de pedir coisas simples, como pasta de dente quando acabava, porque Rush a humilhava por não ter dinheiro suficiente, mesmo sendo ele quem controlava tudo. Ela não tinha escolha. A mãe de Megan diria que sempre sentiu algo estranho em Rush e que ele e sua filha não tinham um relacionamento saudável. Ela percebia que havia problemas e sabia que Rush já havia encurralado Megan antes, além de quebrar coisas em acessos de raiva. Mas Megan não foi a primeira mulher que Rush tratou mal. Havia muitas outras mulheres no passado de Rush que ele tratou tão mal quanto. Rush já havia colocado as mãos em mulheres antes, além de jogar coisas nelas, quebrar seus celulares, e ele sempre foi extremamente controlador, inseguro e manipulador. Ele sempre acusava quem estivesse com ele de traição e envolvimento com outros homens. Ele também ameaçou todas as mulheres do seu passado, dizendo que, se alguma delas contasse algo que ele tivesse feito e arruinasse sua carreira na Marinha, ele as mataria. Uma das mulheres com quem Rush namorou em 2009, ele conheceu em um site de namoro. Esse era um dos lugares favoritos dele para conhecer mulheres. Ele as encantava falando sobre sua carreira na Marinha e a busca por uma companheira para a vida toda. Ele atraía mulheres. Para muitas dessas mulheres, ele mentia, dizendo que não tinha namorada nem página no Facebook, mas ele tinha ambos. Ele também se irritava e ficava chateado quando sua parceira não lhe dava atenção suficiente. Em 2011, Rush se casou com Jamie Lewis. Agora, esse relacionamento rapidamente se deteriorou. No fim, sua esposa se escondeu dele. Aparentemente, uma noite, no meio da madrugada, Rush havia expulsado ela e sua filha de 3 anos de casa, empunhando um martelo. Após o divórcio, Rush retornou aos sites de namoro online em busca de sua próxima namorada ou vítima. Ele conheceu uma mulher chamada Danielle Johnson no outono de 2012. Ela era uma sobrevivente de violência doméstica e só queria alguém que a amasse e cuidasse dela e de sua filha, mas não foi isso que ela encontrou. Quando ela conheceu Rush, ele levou flores, abriu portas e fez tudo para parecer um cavalheiro. Isso era algo a que ela não estava acostumada. E, como Rush era tão atencioso e doce, ele a conquistou rapidamente, assim como fez com Megan. Danielle diria que Rush sempre queria saber o que ela fazia no dia e buscava muitos detalhes. Ela não percebeu que isso era apenas o começo dele tentando controlá-la. Danielle e sua filha se mudaram para a casa de Rush um mês depois que começaram a namorar, e foi aí que o controle e o abuso começaram. Danielle dizia que ele a obrigava a assistir filmes sangrentos, e também a ter relações sexuais com ele sempre que quisesse. Ele também exigia que ela fosse a responsável por todas as tarefas da casa. Se ela o irritasse ou ignorasse, ele atacava.
Ele gritava: "Sou da Jamaica, exigimos respeito. Não se afaste do seu homem quando ele fala com você." Rush também criticava a aparência dela, chamando-a de gorda e feia, assim como fazia com suas outras vítimas. Mas Danielle decidiu ficar com Rush porque sentia que havia uma chance de ele voltar a ser o homem por quem ela se apaixonou no começo. Danielle justificava esse comportamento horrível como: Rush tinha medo porque já havia sido traído em uma missão anterior. Ela sabia porque, após brigas, ele buscava perdão chorando e contava sobre seu passado terrível para se fazer de vítima. Danielle terminou com Rush após sobreviver a um ataque dele. Felizmente para ela, uma vizinha mais velha salvou sua vida. Danielle se cansou de Rush e tentou deixá-lo em abril de 2013. Mas Rush não aceitou e puxou Danielle pelos cabelos até a rua. Fazia muito frio e Danielle usava só calcinha e blusinha regata. Em seguida, ele colocou um fuzil de assalto entre os olhos dela, mas felizmente não atirou. Em vez disso, ele voltou para casa. Agora, a filha de Danielle tinha visto tudo isso acontecer e correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda para a mãe dela. Essa vizinha era Christine Jacobs. Christine imediatamente tomou uma atitude, pegou um cobertor e foi até Danielle, envolveu-a com o cobertor e a ajudou a se levantar da rua. Então, a vizinha não só gritou com Rush pelo que ele tinha feito, mas também convidou Danielle e sua filha para entrarem em sua casa para se recompor e se vestirem. Logo naquela manhã, Danielle levava sua filha ao ponto de ônibus quando Rush se aproximou e perguntou se ela ainda queria ser sua namorada. Ela respondeu que não. Por algum motivo, dessa vez ele aceitou a resposta e simplesmente se virou e foi embora. E foi isso. Depois, a polícia o acusou de agressão doméstica e estrangulamento. E Danielle obteve uma ordem de proteção contra ele. Infelizmente, as acusações contra ele foram reduzidas para contravenção. E Rush saiu apenas com liberdade condicional, e ele teve que frequentar um curso de intervenção para agressores, que ele concluiu, mas também ouvi dizer que durou só 1 hora, então de que adiantou isso? O escritório do promotor estadual disse que Danielle concordou em reduzir as acusações contra Rush para contravenção, porque ela não queria prejudicar a carreira dele na Marinha. E isso não era verdade de jeito nenhum. Então, uma das ex-namoradas de Rush realmente enfrentou ele depois que ele a atacou e apontou um rifle para ela em 2014. Ela realmente atirou nele na virilha durante a luta. Ela então foi acusada criminalmente. Enfrentava possível prisão, apesar de ter sido a primeira a ser atacada. Meses depois, os promotores retiraram as acusações após sua advogada provar que ela agiu em legítima defesa. Então, o longo histórico de Rush de ser controladora e abusiva em relacionamentos claramente só piorou com o tempo. E considerando que o último relacionamento dele antes de Megan terminou de forma violenta, o que estava por vir para Megan quando ela decidiu, em um dia de novembro de 2015, deixar Rush para sempre, seria o ataque mais selvagem e atroz dele até então. Então, em 13 de novembro de 2015, Rush saiu para trabalhar e Megan decidiu agir. Ela ia levar Hayden e Caden e deixar Rush de vez. Essa era a terceira vez que ela tentava sair do relacionamento abusivo com Rush, mas antes ele a convenceu a ficar com palavras doces. Mas dessa vez ela tinha tido o suficiente. Ela estava indo embora. Rush estava de serviço ativo na Estação Aérea Naval Jacksonville naquele dia. Então Megan ligou para o pai dela, Travis Hyatt, assim como para sua melhor amiga, para irem até lá e ajudá-la a arrumar suas coisas. E Megan tomou a infeliz decisão de ligar para Rush e contar para ele que ela iria embora. Ele ficou furioso e disse coisas horríveis para Megan, chegando a ameaçá-la de morte. Mas então ele começou a pedir para ver as meninas mais uma vez, no meio dos gritos dele com ela. Megan disse que esperaria até ele chegar do trabalho, para que pudesse ver e se despedir das meninas. Mas ela realmente não ia fazer isso, não tinha intenção alguma. Ela ia pegar as coisas dela e sair dali.
Mas no meio de arrumar as coisas, Rush decidiu sair do trabalho mais cedo, sem permissão, e foi correndo para casa. Quando ele chegou lá, Megan percebeu que ele estava furioso. Megan tentou acalmá-lo, perguntando se queria entrar e alimentar as meninas com ela. Ele concordou e eles entraram na casa, e Megan pediu ao pai que saísse para que os dois pudessem conversar a sós. O pai dela disse: "Claro, mas vou ficar bem do lado de fora da porta se você precisar de alguma coisa." Megan e Rush conversavam enquanto alimentavam os bebês, mas Rush tremia de tanto nervosismo. A mamadeira ficava entrando e saindo da boca do bebê que ele alimentava. Ele implorava para Megan ficar, mas ela recusou. Num momento, ele perguntou a Megan: "É isso?" "Então é isso?" E Megan disse: "Sim, terminei." Então ele pulou do sofá, foi até o armário, pegou o AR-15 e disse para Megan: "Vou te mostrar o que significa estar terminado." Rush disse a Megan que ela veria o pai morrer. Então Megan, sabendo que o pai estava do lado de fora, disse: "Pai, não entra." "Pai, corre, não entra." Mas o pai dela, sendo o pai protetor que era, imediatamente quis entrar para ter certeza de que ela estava bem. Foi nesse momento que Rush gritou: "Olha o seu pai, olha ele." E então ele atirou no pai da Megan. Depois, Rush virou o cano da arma e apontou diretamente para Megan, que estava segurando as meninas. Megan virou a cabeça delas para longe de Rush para que não vissem o que ocorria. Mas ele atirou. As duas bebês, chorando de terror, foram atingidas na cabeça. E elas pararam de chorar na hora. Megan foi atingida 7 vezes. No rosto, pulso, abdômen e perna. Mesmo depois de tudo isso, Megan ainda estava viva, mas ela precisava fingir que estava morta, porque sabia que Rush voltaria para atacá-la se achasse que ela ainda estava viva. Então foi isso que ela fez até que Rush saiu da casa e virou o AR-15 contra si mesmo. Virou o AR-15 contra si mesmo. A melhor amiga de Megan escapou de toda essa provação. Depois que Rush matou todo mundo, inclusive ele mesmo, Megan teve que rastejar pelo sangue que estava no chão até o pai dela, que ainda lutava para sobreviver. O pai dela conseguiu dizer o quanto a amava. Ele também disse que ele e as filhinhas dela iriam cuidar dela e do resto da família lá do céu. Ele pediu que Megan dissesse ao irmão gêmeo o quanto o amava. Megan chegou a deitar sobre o pai na tentativa de estancar o sangramento intenso, mas infelizmente era demais, e ele também acabou falecendo. Mesmo depois de levar 7 tiros, Megan conseguiu pegar o celular do pai e ligar para o 91. E felizmente, a amiga dela que estava na casa já tinha escapado, ido até a casa de um vizinho, e também chamado o 91. Megan foi levada às pressas para a Universidade da Florida Health Jacksonville. Quando chegou ao hospital, Megan já tinha quase morrido por causa de toda a perda de sangue. E depois de 5 cirurgias que salvaram sua vida e quase sangrar até a morte 3 vezes, Megan diz que o trauma emocional por si só já deveria ter sido fatal. De alguma forma, ela sobreviveu a 7 tiros, incluindo um no olho, e além de tudo isso, perdeu seu pai e suas preciosas filhinhas. Rush queria destruir a vida de Megan e fazê-la assistir tudo acontecer. Stephen Green diz que a amiga de Megan Hyatt já estava ao telefone com o 190 quando ela tocou a campainha dele. Eu ouvi minha amiga, ela estava gritando e o pai dela estava colocando coisas na caminhonete e ele ouviu ela gritando. Então ele entrou e eu ouvi ela gritar: "Pai, não entra aqui!" E então os tiros começaram e eu vi o pai dela cair. Cercada pelos corpos dos familiares, Megan Hyatt conseguiu ligar para o 190. Minha ex-esposa atirou em mim, nos gêmeos, no meu pai e no meu melhor amigo. A polícia foi chamada. Meu pai sangrava, eu acho que meu melhor amigo também, e meus filhos estavam mortos. É possível ouvir a chegada da polícia enquanto ela ainda fala com o 911.
A dor emocional deve ter sido insuportável. Ele a fez assistir enquanto atirava no pai dela e nas filhinhas dela. E além de todo esse trauma, os médicos disseram para Megan que ela provavelmente nunca mais andaria. Após meses de prática, Megan reaprendeu a andar. Ok, incrível. Megan diz que perdeu 1/3 do fígado. Os rins dela foram danificados. Ela perdeu parte do pâncreas e parte da vesícula biliar. Também perdeu parte do intestino grosso e do intestino delgado, e o cólon dela teve que ser redirecionado. Desde então, ela passou por mais de 25 cirurgias, a maioria delas na perna. Ela também perdeu o olho esquerdo e agora tem um olho protético. Então, por meses após esse incidente, a família de Rush assediou e menosprezou Megan, o que é inacreditável. Ele matou as filhinhas dele. O quê? Várias das vítimas de Rush questionaram se as autoridades sabiam sobre o passado violento de Rush, incluindo a Marinha dos Estados Unidos da América. E se sim, será que não poderiam ter feito mais para evitar esse horror absoluto que aconteceu naquele novembro? A Marinha disse que ele recebeu aconselhamento e concluiu o curso de intervenção para agressores, que, como falei, não era muito longo. Então, qual o real efeito disso? Uma porta-voz da Marinha afirmou que o Comando da Marinha da Rússia tomou as medidas administrativas adequadas ao ser notificado sobre os incidentes em 2013 e 2014. Megan acredita que a Marinha dos Estados Unidos da América poderia ter feito mais para evitar essa tragédia, e ela entrou com um processo contra eles. Ela questionou por que ninguém chamou a polícia quando claramente ouviram Rush ao telefone dizendo que ia matar Megan, porque Megan ouviu pessoas ao fundo dizendo para Rush desligar o telefone. O processo de Megan pedia indenização por dor e sofrimento, além das despesas médicas dela. Megan sabia que ele estava de plantão, então ela se sentiu segura para arrumar suas coisas e ir embora. Mas ela quer saber por quê. Quando ele deixou seu posto de trabalho naquele dia, sem autorização, antes do fim do turno, ninguém ligou para avisá-la. Ninguém o impediu naquele dia, nem antes impediram Rush, apesar de todos os sinais de alerta. Infelizmente, o processo de Megan e uma versão revisada do processo foram ambos rejeitados. Na resposta do tribunal para Megan Hyatt contra os Estados Unidos da América, a explicação inclui o seguinte: o princípio geral na Flórida é que uma parte não tem obrigação legal de controlar a conduta de uma terceira pessoa, para impedir que essa pessoa cause dano a outra. Megan decidiu não recorrer. Megan Hyatt, que agora vive com transtorno de estresse pós-traumático, aconselha outras pessoas que estão em situações semelhantes a saírem imediatamente. Esvazie sua conta bancária. Não se preocupe com suas coisas. Apenas saia de lá. Você pode comprar uma televisão nova. Você pode comprar um colchão novo. Não se preocupe com essas coisas. E graças a muitas doações generosas, Megan conseguiu enterrar Hayden e Caden em belos caixões brancos ao lado do avô deles, Travis Hyatt, no cemitério Ponte Verde em Palm Valley, Flórida. Os serviços funerários deles foram realizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em St. John's, Flórida. Megan agora visita o cemitério onde elas estão enterradas o tempo todo e senta-se para ler para as meninas. Mas ela diz que é tão triste que nunca poderá dar a primeira colherada de cereal de arroz para elas, ou nunca poderá ouvir o primeiro mamãe ou a primeira risada. Desde então, Megan passou a defender vítimas de violência doméstica e alerta que o abuso não precisa ser físico, podendo evoluir para a agressão física. Ela tem forte presença nas redes sociais, ajudando outros. E diariamente, Megan faz questão de que suas filhas e seu pai não sejam esquecidos.
Bem, obrigada por ouvirem toda a história de Hayden e Caden hoje, junto com o restante da família deles. Por que Rush não foi dispensado das Forças Armadas após incidentes anteriores? Ele só recebeu uma advertência leve, com liberdade condicional e um curso de 1 hora sobre violência doméstica. Os crimes que ele cometeu antes não eram leves. Ele quase matou outra mulher. Ele não deveria estar lá. E como alguém pode matar bebês recém-nascidos e indefesos só para se vingar da mãe? É uma das coisas mais vis e cruéis que já ouvi. Megan é uma mulher muito forte e incrível. No lugar dela, não conseguiria fazer isso. Agora, ela continua ajudando outras pessoas, o que é incrível. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir isso de mim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Maligno hoje. Até a próxima, se cuidem, tchau. Obrigada por apoiarem o Mundo Maligno. A Dina, Angela, Andy, Catarina, Cara, Lindsay e Mel. Vocês são demais. Agora tem mais conteúdo de Mundo Maligno no Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Todo apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a expor as falhas da sociedade em cada caso. Confira em patreon.com o Mundo Malvado ou no app do Patreon.